primeira coisa que eu vou fazer, então, é aplicar esse tom de marrom, um marrom mais queimado, marrom terra. Vou passar ele dando uma leve marcadinha no meu côncavo. E vou já esfumando essa cor. Eu trago ela até aqui, ó, próximo ao cantinho interno dos olhos. O próximo passo agora é fazer a marcação certinha do côncavo. Para isso eu vou usar um tom de marrom mais escuro. Esse que eu tô usando é de um kit para sobrancelhas. Vocês podem ver que tem dois tons, né? Um marrom mais claro e um marrom mais escuro. Mas vocês podem usar qualquer marrom mais escuro opaco que vocês tiverem. E eu vou usar esse aqui que é um pouco mais acinzentado. E com ele e um pincel chanfrado bem fininho, eu vou começar a marcar o meu côncavo com muito cuidado. Vou fazer a marcação certinha aqui do côncavo. É lógico que o traço não vai ficar certinho, mas o importante é fazer a marcação do côncavo, respeitando o limite aqui, ó, da pálpebra móvel. E eu aproveito para já fechar aqui o Vzinho do canto externo. Então, ó, a marcação vai ficar mais ou menos assim. E daí, com o mesmo pincel, a gente já vai dando uma esfumada nessa sombra. Então, eu vou posicionar o pincel dessa forma e eu vou puxando a sombra para cima. Assim, não vai ficar uma marcação tão forte, depois vai ser mais fácil pra gente esfumar. Agora, eu vou pegar de novo esse kit e eu vou usar o tom mais claro, com um pincel lápis, que é um pincel de esfumar, só que ele é um pouco mais pontudinho. Eu vou depositar esse tom logo acima da marcação que a gente fez. Dou uma limpadinha no pincel assim, ó, na minha mão mesmo, e volto esfumando as duas cores juntas. Depois de esfumado, eu vou pegar um tom de laranja, um laranja bem vivo, e eu vou aplicar logo acima desse tom, para poder fazer um degradê. Vocês podem aplicar sem medo, que o laranja, por mais que ele seja vivo, é lógico que vocês vão ter que passar assim de pouquinho em pouquinho, né? Mas ele vai se mesclar com o marrom e vai ficar um tom bem bonito. E ele vai se mesclando, vai fazendo um movimento circular assim com o pincel. Depois de bem esfumado, eu volto de novo com aquele tom de marrom mais acinzentado. E eu vou reforçar esse marrom aqui de baixo, para deixar bem marcado o cut crease e fazer o degradê, que vocês sabem que tem que ter paciência mesmo para fazer o degradê, né? É uma cor em cima da outra, vai mesclando, só assim para ficar bonito. E ó, com o próprio pincel, eu vou subindo essa cor para tirar um pouco essa marcação mais grosseira. Agora, ó, eu vou pegar um tom de marrom mais claro e vou passar por cima novamente para fazer o degradê. Lembrem sempre de pegar mais na ponta do pincel para deixar a mão bem leve. Isso facilita muito na hora de fazer o degradê. Agora, gente, vou vir com um tom bem clarinho, assim, um champanhe.
e vou iluminar abaixo da minha sobrancelha com um pincel bem pequenininho, para não estragar o degradê que a gente fez aqui com o laranja. Só para dar uma iluminada mesmo. Agora é a hora de marcar o cut crease. Eu vou usar um pincel chanfrado e esse fixador de sombra da Colos. Ele parece uma cola, sabe? Ele é um fixador ótimo. E como eu vou usar pigmento, eu prefiro ele do que o Jumbo da NYX, porque ele é mais grudentinho, então o pigmento é uma sombra solta, né? Então ele ajuda o pigmento a grudar mesmo na pálpebra. E eu venho passando ele, dando uma limpada, do mesmo jeito que eu fiz na maquiagem pra formatura. Quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu venho limpando a área onde a gente vai depositar a sombra. Agora, meninas, eu vou aplicar o pigmento. Esse aqui é o da Leixe número 4, que é um tom de dourado quase amarelinho, bem bonito. Então, eu venho com um pincel pequenininho, tiro o excesso na tampinha e eu vou aplicar esse tom mais clarinho aqui no cantinho interno. Até um pouco mais da metade dos meus olhos. Eu vou respeitando o limite que a gente marcou aqui no côncavo. E depois de aplicada essa sombra mais clarinha, eu vou aplicar um dourado. Esse aqui é o número 26 da Leixe também. Esses pigmentos e outras cores também de pigmentos vocês encontram lá na Mel Rose Brasil. São sombras lindas e que duram bastante, né? Porque não é sempre que a gente usa, então compensa bastante. E ó, eu vou passando na parte aqui do olho que sobrou, no cantinho externo, e eu vou mesclando com a sombra mais clara. Por ser sombra solta, é bem mais fácil de mesclar e fazer o degradê. Agora, para finalizar a parte dos olhos, eu vou passar o lápis preto na linha d'água. E eu vou dar uma borradinha aqui, ó, rente aos cílios inferiores. Daí eu pego uma sombra marrom e eu vou esfumar esse lápis que eu passei. Agora a hora do delineado. Vou usar o delineador líquido. E eu vou puxar, já tá a marcação certinha aqui, então eu só vou seguir essa linha. E vou fazer um delineado um pouco mais grosso no canto externo, e ele vai afinando até chegar no canto interno. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Eu sempre uso a Colossal, gosto bastante dessa máscara, ela deixa com bastante volume. Agora eu vou pegar uns cílios desse meu kit, que vem com 10 pares lá da Mel Rose Brasil, e eu vou aplicar os cílios postiços. Como eu já disse pra vocês, não tem segredo, é só aplicar cola. Eu aplico bem aqui, ó, na raiz dos cílios, nessa base que ele tem. Eu uso a cola preta, mas existem várias colas no mercado.
Essa aqui eu uso da Fingers, ela é ótima. Você aplica pouquinho, ela já gruda e não sai de jeito nenhum. Então, ó, apliquei. Vou esperar secar. Agora eu dei uma aproximada pra vocês verem como que eu faço. Não tem segredo nenhum, gente. Os cílios tá aqui, eu pego ele sempre no meio. A cola já deu uma secadinha, então ela tá mais grudenta. A hora que eu encostar ela no meu olho, ela já vai grudar. Então, ó, pego no meio dos cílios e coloco bem rente à raiz. E daí eu volto ajeitando. E agora, meninas, eu vou passar o batom. Vou passar primeiro um hidratante labial. Eu já tava com ele, que minha boca anda muito ressecada, então eu não fico sem. Tô usando esse aqui da Nivea, que vocês encontram em farmácia, eu acho ele ótimo. E daí, por cima do hidratante mesmo, eu vou passar o delineador, esse aqui da Avon, na cor Bordeaux. E agora, a minha pele já tava pronta, né? Eu só vou dar uma retocada. Vou passar esse bronzer aqui da Avon. Ele, na verdade, é um blush na cor bronze. E a maquiagem está pronta, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo pra mim e se inscreverem no meu canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.